Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco uma reflexão que talvez seja uma questão que também tenhas. E eu gostaria que nós passássemos isso a limpo, que o Espírito Santo ele nos conceda a graça de entendermos isto. Amados, nós entendemos que no plano da salvação do homem, da parte de Deus, nos encontramos no livro de Êxodo, Deuteronômios, Números, Levíticos, a lei esta que foi apresentada ao povo por Deus através de Moisés. Lei esta, aliás, também conhecida como lei mosaica. E o que nós estamos observando nos dias de hoje, com o novo contrato, o Novo Testamento, que é então a época da graça, esta que nos é dada pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Mas, entretanto, qual é realmente a nossa questão aqui? Irmãos, há quem eu diga nos dias de hoje que, olha, a palavra de Deus, ela nos apresenta a lei no Antigo Testamento. E há quem eu diga que, olha, a salvação é dada por meio da justificação em Jesus. E isso é verdade. Mas isso não significa que nós temos que dar costas à lei de Deus. Muito pelo contrário. Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas sim para aperfeiçoá-la. Amados irmãos, acredite, dentro dessa perfeição nós encontramos esta palavra constituída por 4 letras: amor. Aliás, até porque quando João pergunta a Jesus: mestre, qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus disse: calma aí, todos são, mas respondendo a essa questão eu vou dizer o seguinte: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, que é exatamente o primeiro mandamento. Agora, onde eu quero chegar com isto? Há quem levante uma questão e diga: parece que neste mesmo tempo da graça, neste mesmo novo contrato com Deus, o Novo Testamento, a época da graça, há leis, há mandamentos da lei de Deus que parecem estar a ser cumpridas. Aliás, que realmente estão a ser cumpridas. Mas há outras leis que parece que nós estamos simplesmente nos esquecendo delas. E há quem diga: será que há uma lei, há uma instrução da parte de Deus mais importante que a outra? Porque parece que nós estamos cumprindo com algumas leis do Antigo Testamento e estamos, de certa forma, ignorando outras. E é exatamente ali onde, amados irmãos, eu queria que a gente chegasse. Entenda isto, amado irmão. A lei que foi dada ao povo no Antigo Testamento, através de Moisés, por este mesmo Deus, ela tinha um fim específico e ela era direcionada a um povo em específico. No caso, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, a descendência do servo fiel, amigo de Deus, Abraão. Este mesmo Abraão que veio dar a vida a Isaac, Isaac por sua vez a Jacó. E este mesmo Jacó que teve um encontro com Deus. E a partir deste mesmo encontro, a vida dele não foi mais a mesma. Aliás, até porque ele foi batizado com outro nome, Israel. É daí que surge o nome. Então, este mesmo povo de Israel é quem, de certa forma, estava direcionada esta lei. Irmãos, nós precisamos entender que o povo de Israel, ele veio a se tornar um povo no Egito. A fome levou a casa de Israel, ou seja, Israel e seus filhos, ao Egito. E é deste mesmo Egito que veio a nascer este povo. Então, esta mesma palavra, ela vem dizer que este povo estava cativo no Egito.
E Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Mas eis que este povo, tendo estado no Egito, ele estava contaminado, irmãos. Ele estava contaminado com os maus hábitos e costumes dos egípcios, que não faziam parte daquela que é a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Daí que mais do que libertar, mais do que tirar o povo do Egito, da escravidão, Deus precisava purificar este povo. Deus precisava colocar este povo numa forma, irmãos, quando falo de forma literal, de uma forma mesmo, numa forma a qual este mesmo povo ele saísse diferente, obediente, temente aquilo que é a vontade de Deus em suas vidas. E eis que Deus, para facilitar esta mudança, esta purificação, esta transformação, Deus trouxe a lei para que todos os hábitos e costumes pecaminosos que nos afastam da presença de Deus pudessem cessar em nossas vidas e dessem espaço à manifestação da glória de Deus. Irmãos, dizer que esta lei ela estava dividida para nossa melhor compreensão aqui. Eu vou dividir esta lei. Amém? É verdade que em outras sentadas nós podemos discutir isso de uma forma diferente, mas eu acho que deste jeito irá facilitar a nossa compreensão. Irmãos, a lei tinha uma utilidade cerimonial, uma utilidade civil e uma utilidade moral. Irmãos, lei moral, lei civil, lei cerimonial. Quando falamos de lei cerimonial, estamos a falar de toda instrução, toda regra, regulamento instituído por Deus para que este mesmo povo se dirigisse a Ele. Irmãos, eu estou a falar de como os sacerdotes deveriam proceder, como este mesmo povo deveria proceder em casos que envolvessem a Deus. Pequei, preciso fazer expiação, que é o sacrifício pelos meus pecados. Irmãos, havia um protocolo e é exatamente esta a lei cerimonial. Se você visitar a palavra de Deus, você vai encontrar isto plasmado. Regras, regulamentos, instrução para se dirigir a Deus. Lei cerimonial já, agora lei civil. Irmãos, de lembrar que o Novo Testamento ele vem falar que nós devemos respeitar aquela que é a norma jurídica da terra. Porque nem tudo o que existe no mundo realmente não tende a se alinhar com a vontade de Deus. Aliás, só para acrescentar, antes de Deus dar estes mandamentos ao povo, existia naquela época uma lei chamada Lei de Hammurabi. Irmãos, a Lei de Hammurabi não foi levantada por Deus para o povo dele, mas sim por um outro povo distinto. Mas acredite que certos mandamentos que estavam na Lei de Deus também estavam na Lei de Hammurabi. Tudo isto em prol ao bem comum, ao bem social. Então, a lei civil tratava destes assuntos, irmãos. Roubei, eu tenho que ser julgado. Ofendi, tenho que ser julgado de acordo com a norma, com a lei civil. E se você visitar agora os livros da lei, você vai encontrar isto plasmado. Lei cerimonial, lei civil, agora a lei moral. Irmãos, a natureza tem princípios. A natureza tem uma ordem estabelecida por Deus e que não pode ser quebrada. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher está para um homem
e não uma mulher para uma mulher. A natureza não aceita isto. Então é exatamente aqui onde entra a lei moral. Será que eu te faço uma questão agora? É ético eu ver os meus pais nus? Será? É moralmente aceitável? Não. É ético eu me casar com a minha irmã? Será que isto é? Não. É ético eu trair o meu próprio irmão? No caso, uma traição conjugal? Não é. Então a lei moral, ela vinha para impedir estes atos que a natureza, ela abomina. Por essa razão, a palavra de Deus, ela vem dizer que Deus abomina tais práticas. Esta natureza provém de quem? Dele. Então, o que acontece, amados irmãos? A lei cerimonial era para quem queria se dirigir a Deus. Protocolo, regra. Mas quem queria se dirigir a Deus? Aquele que tinha alguma dívida com Deus. Através do sacerdote. Através do lugar santo dos santos. Lá estavam para conectar este homem que queria, de certa forma, resolver os seus assuntos com o Pai. E agora eu te digo, os assuntos já foram resolvidos na cruz. Quer lei cerimonial? Dobre o joelho. Chame por ele. Em nome de Jesus. Agora, a lei civil. Será que porque Jesus morreu na cruz nós não podemos julgar mais quem rouba? Claro que não. Vai permanecer. A lei moral. Será que porque Jesus morreu na cruz por todos nós vamos começar a aceitar casamentos entre pessoas do mesmo gênero? Não é aceitável. A natureza não aceita. Então, amados irmãos, eu estou dando alguns exemplos, mas é exatamente isto que acontece. Não porque é uma lei protegida, que não, esta aqui nós queremos, esta não. Não é isso. Não é isso, mas é exatamente isto que Deus ele veio colocar aqui. Não, irmão, mas também há algumas leis, por exemplo, aquela que diz que nós não podemos fazer cortes distintos de cabelo, não podemos. Lembras que eu disse no início do vídeo? A lei era dirigida ao povo de Deus. E a ideia era tirar os maus costumes, modos pecaminosos, que este mesmo povo ele tinha bebido dos outros povos. Povos esses que não estavam alinhados a este Deus. E sabe o que acontecia? Outros desses mesmos cortes, tatuagens, idem, não eram unicamente feitos no sentido de simplesmente fiz, não. Para eles tinham um significado profundo. Haviam tatuagens que eram feitos em adoração a Deus. Haviam cortes que eram feitos como partes de cerimônias satânicas. E para que Deus pudesse moldar o povo naquele tempo, naquele espaço, atenção, tempo e espaço, Ele precisou realmente fechar essas portas. Agora me diga, hoje, o corte de cabelo distinto que você faz em adoração a alguma coisa ou porque simplesmente, porque há vontade própria em si você quis fazer? Você simplesmente quis fazer. Não há nenhum pacto. A tatuagem que você faz. Mas atenção aí. O irmão está dizendo que podemos fazer essas coisas. Calma aí. Está fazendo para quê? Qual é o objetivo? Então, irmãos, é exatamente isto que rege as nossas vidas. E se há um grande presente que Deus nos deu, é o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele permite que você não tenha que galgar tanto para saber se o que eu estou prestes a fazer é errado ou não. Ele vai te falar. Ele vai te falar. Você não precisa consultar a lei de Moisés. O Espírito Santo vai te falar: ei, meu filho, isso que você está para fazer. Está a entender? É como se o Espírito Santo fosse a versão Pro Max da lei. Ele acessa você automaticamente. Porque ele está contigo. Você é o templo dele. O sacrifício que Deus quer hoje é você. É como assim? Sim, é você. Ele diz no livro de Lucas, capítulo 9: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Eu estou negando o meu próprio caráter. Eu estou negando as minhas próprias vontades. Aquilo que eu quero fazer. Por quê? Paulo disse: a nossa natureza, desde que o homem caiu no Éden, a nossa natureza, ela é pecaminosa. É pecaminosa. Daí que eu tenho que sacrificar o meu caráter pecaminoso. Eu tenho que sacrificar as minhas vontades pecaminosas para dar espaço a Jesus, ao caráter de Cristo Jesus. E é este caráter de Cristo Jesus que eu carregava quando estava no Éden, antes de cair no pecado. É este caráter que Deus quer voltar a incutir em nós, para que a glória que estava sobre nós no Éden, ela se faça sentir. Então, amados irmãos, não há escolha de leis no tempo da graça. O Espírito Santo é quem guia você. Amém? Amados irmãos, espero que tenhas sido abençoado por esta palavra, por esta reflexão, e que Deus seja contigo.